Oh, André, que bom estar aqui connosco nesta. Vou tratar por tu. Estás aqui connosco nesta rubrica do Dream Teams. De facto, aqui queremos reunir os nossos queridos ex-alunos e saber da história deles, da vida deles, do percurso deles, desde que deixaram de ser nossos e levaram um pouco de nós por aí, por esse mundo. E não falamos todos os dias, mas vamos olhando para ti, André, e depois há esta coisa de nós quando olhamos para pessoas com sucesso, com alguma projeção social, mediática, dizemos, olha que sorte que ele teve. O caminho faz caminhando, não é, André? Quer dizer, não é tudo autoestrada, não é só sorte, não é? É preciso mais alguma coisa, não é, André? Olá, professora Sofia, obrigado pelo convite. Apesar de eu não compreender o convite para o Dream Team, porque, quer dizer, equipa de sonho, não sei até que ponto é que eu possa ser enquadrado nessa equipa, mas fico muito lisonjeado e obrigado. Apesar de achar, claro, que há muita gente que certamente falará consigo e dará perspectivas muito mais interessantes do que a minha, mas a verdade é que sim, que eu fui para o curso de comunicação social, que ainda não era comunicação social quando eu entrei, ainda era ciências da informação. E que agora é jornalismo, não é? Com os sucessivos, E já agora está jornalismo. explicado, não é? Isto foi sofrendo sucessivas adequações a Bolonha e, portanto, neste momento o curso é jornalismo, mas já na altura esta era uma vertente também vincada, sim. Uhum. E, aliás, eu quando entrei no primeiro ano, o curso era de 5 anos. Passei para o segundo ano, o curso passou para 4. E passei para o terceiro ano e o curso passou para 3, devido a Bolonha. Portanto, foi ali um encontro, eu a subir e o número de anos a descer. Portanto, Exatamente. encontramos-nos ali a meio caminho. Quase numas férias de verão fazias a licenciatura, não é? Foi mais Exato, exato. E aprendi bastante no curso, como é óbvio. E depois o meu percurso profissional. Sim, porque eu perguntava-te há pouco e já misturámos aqui, mas as conversas Sim, sobre isso, sim, sim. já misturámos aqui uma série de links, e ainda bem, é sinal que estamos a conversar, mas perguntava-te que o mote era, não somos bafejados só pela sorte, não é? Portanto, o caminho faz caminhando, fizeste o teu caminho, mas são precisos alguns atributos, é preciso ser-se o quê, André, não é? O que é que tu achas que fizeste e que te ajudou, antes de falarmos obviamente na base que é a licenciatura, que está connosco, mas depois para chegares onde chegaste há um caminho que tem que ser feito, e é individual e é teu e com as tuas competências. Eu ainda não sei muito bem onde cheguei, a verdade é essa. Então, qual é a Porque tua profissão? eu escrevo, tenho algum pudor em dizer que sou escritor, mas é isso que eu faço, ganho a vida a escrever, portanto, se quem ganha a vida a pintar ou a dar aulas é pintor ou professor, se calhar eu também sou escritor. Mas tenho algum pudor em dizer isso, porque para mim escritores são... José Saramago, não é? O Saramago é escritor, eu não vou dizer que o Saramago é escritor e que o André é escritor, mas eu escrevo, sim, é a minha área, muito baseado na escrita criativa, tanto de humor como de drama, por exemplo, porque acabam por estar muito próximos estas duas vertentes. Escrevo contos, escrevo cartas, retratos, livros, escrevo guiões para televisão, para teatro, para cinema, para muito lado. Então a minha base é sempre as palavras. E, e de facto, não indo pegar ao pormenor da licenciatura, mas a verdade é que eu aprendi muitas coisas na licenciatura que certamente me trouxeram onde, seja lá que lugar é esse, onde estou hoje. Que, Queres destacar alguns dos sítios onde, por exemplo, quem nos está a ouvir, possa ir consultar as tuas histórias, as tuas cartas, os teus projetos tão bonitos que foram bastante divulgados, mas queres destacar aqui dois ou três, por exemplo, drama, comédia e este teu projeto das cartas que é lindíssimo. Obrigado. Sim, eu até comecei tirei um curso de escrita criativa
nas produções fictícias ainda estava a tirar o curso, a licenciatura, aí no Miguel Torga. E quando comecei a tirar esse curso de escrita criativa nas produções fictícias, uma produtora de humor, sediada em Lisboa, que agora já não existe, mas que tinha Gato Fedorento, Nuno Marco, Herman, tinha essas pessoas, esses vultos da comédia. Eu comecei a tirar aí o curso e comecei aí a trabalhar. E escrevi, o meu primeiro trabalho foi, eu pensei, ok, vou fazer este trabalho e a partir daqui vai ser sempre a descer, porque o meu primeiro trabalho foi escrever para o Herman. Uhum. Foi escrever um programa de rádio para o Herman, o Tal País, que era uma espécie de remake agora para a rádio do tal canal. E eu pensei, ok, pronto, estou a escrever para o maior, estou a fazer aquilo que eu gosto, a partir de agora não posso escrever para mais ninguém tão bom ou melhor do que o Herman, por isso vai ser sempre a descer. E de certa forma até acabou por ser, mas comecei a escrever por aí, humor para o Herman, depois comecei a escrever próximo para a meia-noite, tudo isto no humor, depois escrevi também para uma série da RTP que era o Bem-vindos a Beirais, escrevi alguns episódios, escrevi algumas coisas para cinema que estão ainda na gaveta dos realizadores, mas que pelo menos já passaram essa fase de escrita. Escrevi para teatro, fiz stand-up comedy, e paralelamente fui fazendo outras coisas, trabalhando como jornalismo. Aí nesse caso aproveitei mesmo a vertente, ou tudo aquilo que eu aprendi na licenciatura, e depois agarrei-me a alguns projetos de escrita, que acaba sempre por ser a minha tábua de salvação, e nasceu este projeto que se chama O Que Te Quero Dizer, que é um projeto de escrever. Tem duas vertentes, tem uma vertente de cartas e uma vertente de retratos. A vertente de retratos, que foi assim que começou, a pessoa senta-se à minha frente, eu olho para a professora Sofia, a professora Sofia senta-se à minha frente, eu tenho uma máquina de escrever e ali em 10 minutos eu olho para si e escrevo aquilo que eu vejo em si. Um retrato escrito. E depois tem uma... Tiveste alguém que se sentiu mais retraído, porque no fundo é quase uma bola de cristal, não é? É quase ali ler-nos por dentro, não é? Eu não sei bem se é isso, muita gente me pergunta se é isso, mas eu acho que é mais... a pessoa senta-se à minha frente e eu apenas escrevo aquilo que eu vejo. Obviamente que não é uma escrita descritiva, não é? Tem os cabelos assim, ou tem os olhos daquela cor, ou está vestido daquela forma. Eu acredito que há ali uma sensibilidade extra, quer da minha parte, quer da parte da pessoa, uma empatia que se cria, e depois obviamente que a minha intenção é escrever de uma forma mais literária, mais poética, digamos assim. E continuas com esse projeto. Sim, começou em 2013, e desde então que tenho escrito, estive a fazer as contas há pouco tempo e já escrevi mais de 800 retratos. Maravilha. Ou seja, eu sou uma pessoa que não gosta muito do contacto, não é não gostar do contacto pessoal, mas sou um bocadinho tímido nessa abordagem inicial e já tive 800 pessoas a sentar-se à minha frente, desconhecidas, desde 2013. Portanto, acaba por ser também um desafio para mim. Podemos consultar, onde é que tu tens guardado todos esses retratos escritos? Eu tenho guardado esses retratos escritos, tenho comigo, mas como? O que é que lhes vais fazer? Que destino é que lhes vais dar? Ainda não sei. Eu, eventualmente, se alguém tiver interesse nisso, hão de ser compilados num livro, retratos, também cartas, que lá está, é a outra vertente deste projeto, O Que Te Quero Dizer, que é a vertente da professora Sofia, que quer enviar uma carta a alguém, mas não sabe muito bem como é que há de transmitir, dá-me alguns tópicos, eu pego nos seus tópicos, escrevo a carta e envio por correio. Isto tudo com uma máquina de escrever, igual, por exemplo, uma que eu tenho ali, em baixo, aquela vermelha que está aqui, não sei se está para ver. Dá. Que agora estou a tapar. Com uma máquina de escrever, escrevo a carta, envio para a professora Sofia vai dizer: André, a carta está linda, podes enviar à vontade. E eu
passo a carta à máquina e envio por correio. São estas duas vertentes Muito que bem. eu pensei, ok, como é que eu vou... Está registado, outras pessoas podem encontrar-te por esta... sim, Facebook, Instagram, Ok, ok, o que te quero dizer, sim. quero dizer. Mas eu quero te dizer mais coisas também, André, que é, já olhaste para o teu, voltaste a olhar para o teu primeiro trabalho, esse humor com o Herman, hoje riste ou choras quando voltas a ouvir? É muito difícil olhar para coisas que eu já tenha feito, Uhum. porque, É como quando porque um eu professor vou... pede para refazer o trabalho, não é? Está feito, está feito. Sim, porque há sempre o confronto com aquilo que eu já fiz, que eu na altura achei que estava bom, e Uhum. eu agora vou olhar com os olhos de hoje. Então eu vou olhar e vou pensar assim, isto poderia estar melhor. Então há sempre esse confronto interno comigo e eu pensar que deveria ter feito melhor. Ou não, ou até me posso surpreender e pensar, olha, de facto está um bom trabalho. Ou então vou aceitar que na altura foi aquilo que saiu e que foi aquilo que eu fiz com o que tinha à minha disposição e, e que de facto aquilo me levou a algum lado. E acho que esse processo esse confronto pode ser negativo, ou seja, pode-me levar a pensar que, ok, não devia ter feito isto desta É forma, ou sempre a então posso crescer, aceitar. não é? Uhum. É sempre a crescer. Falei com alguns colegas quando os informei que ia estar contigo à conversa, e o André, que grande menino, que lindo menino, um bom menino, muito educado, muito persistente e perfeccionista. Estás de acordo com estes P's todos? Perfeito. Ok. O lindo menino acho que não estou de acordo, o que rico menino acho que também não. Perfeccionista, sim, Não, mas eu não, acho que estamos a falar há uns bons anos, há uns bons anos. Tu sim, eu terminaste, André, terminei em 2009. ok, estamos a falar há uns bons anos, sim. Uh, Perfeccionista, não sei, eu acho que perfeccionista é sempre aquele defeito que uma pessoa diz quando quer dizer uma qualidade. Como se estivéssemos numa alta definição e eu dissesse, não, eu sou perfeccionista. E eu acho que toda a gente, toda a gente acaba por ser perfeccionista na medida em que quer fazer o melhor, consegue. Pelo brio. Sim. Eu penso que o que te recordávamos nas aulas era de facto a tua, que ainda há pouco tu acabaste por dizê-lo, que enquanto estudavas já estavas a fazer outros cursos e portanto não te deixavas ficar só pelo que te diziam, sempre foste muito o querer aprender, o ir buscar informação. Participavas em situações, atividades que nós desenvolvíamos na licenciatura. Não sei se Uhum. recordas até alguns mentores, algumas boas fases, bons momentos extracurriculares que chegaste a viver pela escola. Eu, ao lembrar-me dos meus anos no Miguel Torga, as minhas primeiras memórias são as memórias imediatas são quase de constante confronto. Lá, se calhar estou a ir outra vez de encontro à palavra confronto, mas acho que é isso, que era, não no sentido de provocação dos professores, Uhum. mas de querer saber mais. Exatamente. Eu lembro-me perfeitamente de História Contemporânea, por exemplo, com a professora Maria Evaristo Pinto, Foi a Assunção Pinta, sim. sim, em que nós estávamos a discutir, e é um tema que eu gostava bastante e que gosto bastante, de História Contemporânea, em particular a Segunda Guerra Mundial, e nós estávamos a discutir ali a Segunda Guerra Mundial e as minhas questões era quase, eu sei que eram provocatórias, mas era no sentido de querer saber mais e de querer provocar essa discussão para aprender o maior número de coisas. E, e isso aconteceu e acontece sempre sempre na minha vida profissional e também na minha vida pessoal, porque eu acho que não gosto muito de estar sentado a ouvir o professor e a tirar apontamentos. Eu gosto mais de interagir e de tentar aprender desta forma, Uhum. através de fazer perguntas e de me perguntarem a mim, de me questionarem, de duvidarem,
gosto muito dessa forma. Essa busca incessante pela informação, o contraste da informação, o confronto de tantos elementos de informação, leva-te a que tenhas necessidade em ler. Como é que tu te concentras para conseguir escrever? Ou não precisas disso? Estás sempre concentrado, ainda não passaste por essa fase de não tenho ideias, vou fechar aqui um bocadinho virar a plaquinha, fora de serviço, todos os dias. Como o meu trabalho é escrever, eu sou obrigado a escrever, e eu acho que a questão da inspiração é... Mas há dias maus. Há dias maus, claro, mas se eu for obrigado a escrever, por exemplo, se eu for para a rua com o tal meu projeto dos retratos, muitas vezes não me apetece escrever, mas a pessoa está ali sentada à minha frente e eu tenho que escrever. Portanto, a inspiração é quase... acaba por ser, nem sempre, mas eu acho que é muito uma desculpa de quem não sabe fazer. Havendo motivação à inspiração, é isso? Havendo motivação à inspiração. Eu não diria motivação, eu acho que é mais obrigação. No meu caso, há a obrigação e há o gosto por fazer aquilo que eu faço. Sim. E eu consigo juntar as duas coisas e tenho muita sorte em fazer isso. Tenho muita sorte em fazer algo que me dá muito prazer, ou seja, os momentos de pura obrigação são poucos. Eu tenho a obrigação, mas é uma obrigação que, ok, tu agora tens de ir ali comer um gelado, por exemplo. Olha que maravilha, maravilha, é uma obrigação boa. Agora, se eu tiver uma obrigação de ir fazer mudanças de casa, já me custa, porque eu não gosto de fazer isso. Mas eu sempre quis aprender muitas coisas e eu tenho muita dificuldade em concentrar-me e eu para isso preciso estar constantemente a fazer muitas coisas. Eu quando estou a escrever, mas tenho que estar com muitos... tenho que estar com muitas coisas ao mesmo tempo. Não me consigo concentrar e mesmo lembro-me no Miguel Torga, até para estudar, eu não conseguia, nunca fui aquele aluno de passar uma noite inteira a estudar. Ou de passar sequer uma hora a estudar a mesma matéria. Tinha de me desfocar, focando-me em vários, em vários momentos. E então, agora também é assim. Eu preciso de estar a escrever, mas se me apetecer vou tocar piano ou vou pegar noutra coisa e vou... Isso eu ia perguntar-te, André, para onde é que ainda vai evoluir este teu gosto? O que é aquela clássica pergunta, o que é que tu devias a fazer daqui a 10 anos? Bom, não era bem o meu objetivo, mas para onde é que vais continuar a subir? Estes projetos vão evoluir, vão amadurecer ou a certa altura eles vão parar e vai aparecer um outro qualquer? Ou já anda por aí a ser burilado? Há coisas que eu faço hoje que eu não me imaginava a fazer há 10 anos ou há 5 anos. Já agora vou ter que fazer aqui um parênteses. Quando entraste, como é que chegaste ao Instituto Superior Miguel Torga, à licenciatura de jornalismo, comunicação social, na altura assim? Sim. Eu fui para Coimbra, o meu primeiro ano em Coimbra não foi no Miguel Torga, foi na Faculdade de Direito. Porque eu, na verdade, não sabia muito bem para onde é que eu queria, o que é que eu queria seguir. Fiz os clássicos testes psicotécnicos, fiz essas coisas todas, porque eu queria aprender muita coisa. Eu ainda hoje queria ter tirado, e possivelmente ainda vai acontecer, uma licenciatura ou um mestrado em filosofia, em história, em psicologia, em tanta coisa, e então acabei, não obrigado por ninguém, mas acabei por ir para direito porque achava que de certa forma era aquilo que eu queria. Cheguei lá e para mim aquilo era matemática com letras. E eu sentia muito preso. Ali era mudar de casa, ali era a figura de mudar de casa. Sentia muito preso. E então pensei, onde é que eu posso aprender, qual é que é o curso que me dá um leque maior de aprendizagem. E procurando em Coimbra, que de facto era o sítio onde eu gostava de estar, não só por gostar da cidade, como gostar obviamente do ambiente e de todas as pessoas que eu conheci naquele ano, procurei comunicação,
encontrei comunicação social, nesse caso ciências da informação, que me dava um leque bastante alargado, e escolhi o Miguel Torga. Portanto, foi no percurso que foste criando então esse gosto pela escrita criativa, hoje aqui um bocadinho mais este storytelling, não é? Sim. Este criar conteúdos, e tudo isto porque te interrompi no teu raciocínio de que outros projetos, para onde é que podes evoluir ainda? Eu há pouco tempo andava com uma ideia, sempre foi um sonho que eu tive, que era escrever um livro. E andei com uma ideia na cabeça durante muito tempo, com a ideia do livro na cabeça. Até que chegou uma altura em que uma editora me contactou e me disse que eu tinha que escrever o livro em 3 meses, porque eles estavam interessados. Então essa ideia que eu tinha durante 5 ou 6 anos na cabeça, e que nunca iria fazer essa ideia e nunca me dediquei a fazê-la por causa do tal perfeccionismo da folha em branco, e agora qual é que é a angústia da folha em branco, o que é que eu vou fazer, tenho que fazer isto perfeito, o tal perfeccionismo de que falávamos há pouco. Andei 6 anos com esta ideia na cabeça. Chegou-me uma editora e disse-me: daqui a 3 meses queremos o livro. E eu em 3 meses, ou em 2 meses, escrevi o livro. Ou seja, essa tal obrigação, se calhar pegando naquilo que nós estávamos a falar, libertou, foi quase como um interruptor que desligou toda essa preocupação e que me libertou para a criatividade da escrita do livro. E depois da escrita desse livro, que se chama Lágrima, surgiram várias ideias, várias propostas de levar esse livro a vários sítios e de, até agora, de dar, de certa forma, formação de escrita. E não só com base nesse livro, ou com base, porque eu entretanto escrevi outros livros, escrevi 2 livros da minha autoria e 3 como escritor fantasma, que o escritor fantasma é o tal escritor que aparece o nome do autor na capa e depois aparece o nome do escritor em Times New Roman 2 como redação. Mas tudo bem, é assim que funcionam as coisas, não há problema nenhum em relação a isso. E uma das coisas que eu estou a fazer agora, que eu não me via a fazer, é dar workshops ou formação de escrita criativa. Online? Essas formações são online? Já dei offline, antes da pandemia, obviamente, e agora com a pandemia online, sim. Portanto, estás a ficar muito confortável em ter gente à tua frente. Não. Eu gosto de comunicar, tenho aquela vergonha inicial, vergonha ou timidez, que não sei se é bem uma vergonha, mas é mais uma timidez, quase um medo de que as pessoas descubram que eu estou a fazer alguma coisa de errado, que apesar de eu não estar a fazer nada de errado, ou ter essa confiança, tenho medo que alguém me diga: olha, apanhei-te agora aí na curva. Tenho medo disso, apesar de achar que isso não vai acontecer, mas há sempre essa dúvida presente. Mas sim, agora tenho estado com mais pessoas à minha frente e tenho-me sentido bastante confortável com isso. Falar em pessoas, o espírito de Coimbra, da cidade, e o que te levou a gostares também de estar por ali naqueles anos universitários, o que é que recordas dos corredores do Instituto? O companheirismo, os colegas, as turmas, alguns mentores, há pouco falei-te também, alguns professores que vieste a encontrar aí noutros contextos, algumas histórias engraçadas que se possam contar e ficar aqui gravadas. Ok, que se possam contar. Então vou reduzir muito. Não. Eu lembro-me muito bem de alguns momentos. Paixão, não é? Sim, o Bar do Senhor Paixão, sim, lá em cima, mas também me lembro de ter aulas lá em baixo, ao pé das cantinas. Certo, na Praça da República. Certo. E eu lembro-me que a minha turma, eu gostava muito da minha turma, éramos muito diferentes entre nós, mas havia ali um grupo bastante interessante e bastante engraçado. Que veio a ficar, não é? Pelo que vou sabendo, não é? Vieram a ficar. Sim, nós ainda hoje vamos falando diariamente, temos o clássico grupo de WhatsApp com coisas que partilhamos
muitas delas que não devem ser reveladas. Claro, é o que lá Mas... fica, não é? Não é? O que vai para aquele grupo lá fica. Exato, exato. Mas falamos regularmente e de vez em quando encontramos, especialmente na queima das fitas ou na latada, para fazer um jantar e ver o quão velhos estamos perante os jovens caloiros e estudantes que estão agora em Não, Coimbra. essa diferença para os jovens caloiros. Eh, eu, eu não noto nenhuma diferença, ou seja, diferença, eles são agora e como é que eu era naquela altura. Sim, aquela ideia, como há pouco dizias, tu olhas para alguém e escreves sobre esse alguém, não é? Uhum. Provavelmente tens aquela sensibilidade de olhares, de apreciar os comportamentos, formas de estar, até a forma de gritar. Ah, Há dias aconteceu-me, fui a Coimbra e estava lá sentado no Cartola e, e havia praxes, ou pelo menos estavam lá uns caloiros, e eu estava a conversar com um amigo meu e estava a dizer, estes caloiros, isto aconteceu-me há 18 anos. Há 18 anos. Eu entrei na faculdade há 18 anos. Eu tenho 36, portanto, há metade da minha vida. E há esse confronto de epá, isto já aconteceu há mais tempo do que aquilo que eu estava a pensar. Mas é só isso que acontece. Acho que não. os comportamentos são iguais para naqueles momentos, naquelas idades, não é? A Sim, alegria. sim, sim. Mas Sim, interrompi sim, acho que sim. mais uma vez. Estávamos a falar sobre momentos nos corredores do Instituto Superior Miguel Torga, com a turma, com professores. Sim, eu lembro-me de. Com a turma eram espetaculares. Exato. Com os meus amigos eram espetaculares. Com o Carlos, com o Checo, com o Gil, com o Tino, com tanta gente, com o Bruno. E, e também com os professores. Nós criámos muita empatia e eu criei muita empatia com alguns professores. Obviamente que eu lembro-me da professora, como é óbvio, eh, do professor Diniz Alves, do professor Miguel Ângelo Marques, da professora Maria Assunção Pinto, de tantos outros, do Filipe Casaleiro, que professores e funcionários que trabalhavam connosco Nós e que estamos exatamente iguais como estávamos nessa altura. professores e funcionários e pessoas que estavam ali connosco que nos ajudavam e que uma coisa muito importante que eu considerei e ainda considero no Miguel Torga, quer dizer, eu já não estou no Miguel Torga há muitos anos, mas que na altura foi muito importante para mim, foi essa proximidade e essa ausência hum, A distância, a de, barreira professor-aluno. sim, e de elitismo, ou seja, os professores eram professores que estavam na área e que sabiam e que nos davam a matéria teórica, mas que nos diziam como é que funcionava na prática. Uhum. E isso acabou por ser muito importante para depois entrarmos no mercado de trabalho. E tem sido é interessante focares esse aspecto porque, como sabes, agora a licenciatura tem estágios e de facto essa é a mais-valia que ainda se mantém. Os nossos alunos nos estágios têm um valor diferenciador, conseguem distinguir-se em relação a outras instituições onde de facto não têm tanto essa componente Uhum. Eu prática. acho que isso é muito bom porque, de facto, não cria a barreira histórica de, ok, faculdade é teoria, depois vamos para o mundo de trabalho e é completamente diferente. Exatamente. E há um choque e depois... E eu não senti muito isso. Eu enquanto estava a trabalhar, enquanto estava a tirar o curso, também estava a trabalhar num jornal em Coimbra, que era o Despertar. Uhum. E fui aprendendo essa dinâmica de trabalho, mesmo que não estivesse a trabalhar no Despertar, essa dinâmica de trabalho já era incutida pelos professores. Uhum. Nós já sabíamos como é que as redações funcionavam, neste caso de jornalismo, Uhum. já sabíamos o que é que nós deveríamos dizer, como fazer uma peça. Lembro-me com o professor Miguel Ângelo Marques fazíamos muitas peças e fazíamos a edição, fazíamos a edição, fazíamos a produção, fazíamos tudo. E, e isso depois facilitou muito a entrada no mercado de trabalho e o trabalho em si. Vais lendo jornais e vais assistindo a televisões,
aos canais, à diversificação de canais, das redes sociais. Como é que tu escreverias se pusessem o Facebook à tua frente? O que é que tu escrevias sobre ele? Sobre? O Facebook. Sobre o Facebook? O Facebook sentava-se à tua frente e o que te quer dizer? O que é que tu lhe dizias? Boa pergunta, não estava à espera. O que é que eu diria ao Facebook? Eu Dizer, acho que o... não vamos personificar, mas no fundo o que queremos Certo. saber é o estado dos média, a sociedade com os média, como os tempos mudaram desde que deixaste de ser estudante de licenciatura nesta área, não é? Eu acho que tudo o que transmite a informação é essencial. Agora, a informação nem sempre é conhecimento. E há muita informação que nós recebemos em casa, excesso de informação até, excesso de informação na medida em que há muita informação, não necessariamente um excesso em que a partir daqui não pode haver informação. Não, acho que a informação é sempre necessária, mas tem de haver cada vez mais uma filtragem desse conhecimento, dessa informação para chegarmos ao conhecimento. E então é muito fácil nós sermos enganados por notícias de Facebook, de Instagram, dos mídias tradicionais também. Uhum. Eu acho que estão um bocadinho parados no tempo, e acho que há muito este debate entre os meios de comunicação tradicionais, são os bons e as redes sociais são maus, e hoje em dia as crianças e os jovens já não leem, já não escrevem, quando eu acho que isso não acontece. Até acho que hoje em dia nunca se escreveu nem nunca se leu tanto. Se calhar é de uma forma diferente. Todos os jovens escrevem como eu não escrevia, ou seja, escrevem em quantidade como eu não escrevia. Podem não escrever da forma que eu escrevia, mas escrevem, leem muito, podem não ler aquilo que nós achamos que deve ser o mais correto, mas leem muito. Portanto, eu acho que tem tudo para correr bem, só tem de haver, se calhar, uma filtragem Aceitar os mais... novos tempos, não é? Também. Aceitarmos os novos tempos e não estarmos sempre Sim, a sim, dizer. sim, sim. Sim, e até porque o meu tempo ainda é agora, e o tempo da professora também é agora. O nosso tempo é sempre. É sempre, e isso, acho que não deve haver essa divisão de nem olharmos para as coisas novas como más, são diferentes. E as pessoas nunca tiveram tanto acesso à informação, nem E tanto agora, acesso à informação, tanto acesso a conhecimento e tanto acesso a tanta coisa, e tanta possibilidade de o procurar. sem dúvida, sem dúvida. Qual é a palavra que tu usas mais, André, na escrita? Todos nós temos, tal como na oralidade temos as muletas, também na escrita usamos muitas vezes a mesma. Aquela que tu vais dizer, epá, não, outra vez não. Eu não sei qual é a palavra que eu uso mais, mas eu quando estou a escrever, eu escrevo muito falando. Uhum. Para mim escrever deve ser, na Exato. minha opinião, ou a minha escrita, é muito oral. Certo? Eu gosto muito de ler, por exemplo, o Miyakoto. Uhum. Miyakoto eu estou a ler com os ouvidos. Sem dúvida. E para mim a minha escrita, ou a escrita que eu procuro fazer, é uma escrita muito oral. Mas, Não, exatamente, e então gosto muito dessa musicalidade das palavras. na oralidade Agora, nós temos muita tendência a repetir-nos. uhum. Agora, as palavras exatas não sei, mas eu gosto muito de fazer essa musicalidade e gosto muito dessa música das palavras. Já escreveste E alguma letra para algum cantor? já, Ah, já, música? há pouco tempo, olha, outra das coisas que eu não me imaginava fazer, que eu gostaria sempre de fazer, mas há pouco tempo uma cantora convidou-me, a música ainda não está feita, Pena. mas convidou-me para escrever algumas letras e eu escrevi, e em breve há de ser lançado um disco. Vais dizer-nos. Vou dizer, vou. Muito bem. Não podes revelar mesmo nada, nada, nada. Não, posso revelar que, quer dizer, posso revelar que era uma pessoa que eu não sabendo
já a ouvia muitas vezes Uhum. e fiquei muito surpreendido. E chegou até a mim por este projeto das cartas, que queria enviar uma carta a alguém e depois estivemos a falar, porque ela gostava muito deste meu tipo de escrita e ela acabou por me pedir algumas letras e gostou e vai gravá-las e editá-las. A quem é que te falta escrever uma letra? Uma carta? A quem é que me falta? Faltava-me a mim, até há pouco tempo. Uhum. Já o fizeste. Uh, já o fiz, quase obrigado, mas fiz, E porque sentiste sentia essa confortável? necessidade. Sentiste bem? Foi rápido? Não, Não. não, 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 porque eu gosto muito de olhar para os outros, olho muito para mim, mas quando olho para mim vejo muitas coisas que eu não gosto, como é óbvio. Uh, e somos todos seres humanos carregados de coisas boas e de coisas más e de falhas e de erros e de arrependimentos e dessas coisas todas, e é um bocadinho, e custa um bocadinho tocar na ferida, Uhum. mas alivia-me bastante, na Exatamente. verdade. A mim alivia-me porque acho que é para onde eu consigo canalizar todas as ansiedades que nós temos e todos os medos e os fantasmas que por aqui andam, eu consigo canalizá-los ou consigo enfrentá-los escrevendo. E essa carta eu já escrevi para mim. Eu acho que tudo o que eu escrevo acaba por ser para mim, porque na Uhum. verdade, não querendo parecer que isto sou muito egoísta, mas tudo aquilo que eu escrevo, a primeira pessoa a quem eu tenho de agradar sou eu. E a não ser que esteja a escrever para outra pessoa, como já aconteceu muitas vezes, e eu sei que, pronto, tenho de corresponder aos gostos daquela pessoa. Agora, quando eu estou a escrever cartas, retratos, livros, contos, o que quer que seja, a primeira pessoa a quem eu quero agradar, tenho de ser eu próprio. E depois, se houver muita gente a gostar, perfeito. Se houver pouca gente, Hum. paciência. André, vamos fechar. E temos, gostava de fazer-te um pedido, que era quando mostrarmos esta nossa conversa nesta Dream Teams com o André Pereira, o que é que podias escrever aos nossos alunos do primeiro ano? No sentido de motivá-los, de eles estão a chegar agora, faltam 3 anos para ser licenciados e há um mundo aí fora para ser caminhado. Um parágrafozinho. Eu acho que devem viver tudo, não só o que está no instituto, mas também fora. E fora falo da vida académica toda, de ir para os copos, de estudar, de conviver com os amigos, com os professores, de tentar absorver ao máximo a vida académica, esse período tão importante, mas sem descurar nada, sem se focarem demasiado no trabalho, mas também sem se focarem demasiado nas cervejas. Mas faz parte, mas tudo faz parte. E eu acho que essa aprendizagem, O equilíbrio. esse equilíbrio, sim. E por vezes pode haver desequilíbrios, que também acontece, não está nada errado, não há nenhum caminho certo, o que interessa é fazer esse caminho e, e ter essa consciência de que estão a aprender e há muito sítio onde ir buscar essa aprendizagem. Bom, André, vamos ficar todos de coração cheio quando chegar com esta nossa conversa aos colegas, a todos os que falaste e a tantos outros que nos vão ouvir. Não sei se queres dizer mais alguma coisa para partilhar, a fechar já este tempo que, enfim, vai passando, os minutos vão passando. Não sei se queres partilhar mais alguma coisa, André, neste fecho de conversa. Eu só quero agradecer o convite, que eu continuo a achar que não faz assim muito sentido Desenganado, para desenganado. pertencer à Dream Team, mas e quero agradecer não só pelo convite, mas também e essencialmente pelos anos em que me aturaram, porque eu sei que também, como eu disse e como a professora disse também, essas minhas intervenções às vezes
poderiam provocar assim algum desconforto, mas era assim que eu me sentia confortável nesse desconforto e por me aturarem e por me ensinarem bastante, porque eu acho que os professores acabam por ser pilares na vida de toda a gente. São as pessoas mais importantes para nós, desde a minha professora primária, que curiosamente a minha professora primária, aqui um à parte, a capa do meu livro, eu vou aqui mostrar, a capa do meu livro, que se chama Lágrima. Certo. Aqui está aqui escrito Lágrima e esta letra é da minha professora primária. Mas tu já não sabias fazer essa letra, é isso? A ideia foi mesmo, eu quero agradecer à pessoa que me ensinou a escrever. Sem dúvida. E que me ensinou a escrever e a viver, de certa forma. Agora quem Foi a minha professora primária. Professora, sem dúvida, que são as nossas professoras que ficam para sempre. Sim. Não só a professora primária, como professoras ao longo da vida. Mas deixar o nome da tua professora primária, dizia eu. O nome da minha professora primária, sim, a professora Madalena. Era a minha professora Madalena, que eu quis homenagear de certa forma aqui no livro e dizer que, sendo ela a primeira professora de muitas professoras e professores que me ensinaram e que foram bastante importantes, essenciais, não foram bastante importantes, foram essenciais naquilo que eu sou, que não sei o que é, hoje. Um escritor e uma belíssima pessoa, essencialmente. Obrigada, André. Saúde. Obrigado.